Bom, antes de começar, gostaria de lembrar você que está nos assistindo a deixar seu comentário e também assinar o nosso canal. E aproveite também para curtir e compartilhar o programa nas suas redes sociais. Conrado Ruther, profissional de áudio, mixador, gravador, produtor, tudutor, né? cara é top. Massa. Trabalha para Bentley do áudio, que é a Solid State Logic, que é uma empresa que é icônica, né? Então tem bastante história para contar para a gente. Conrado, vamos começar? Bom, primeiramente, de novo, super obrigado por você estar aqui. É isso. Prestigiar o nosso programa. São profissionais como vocês que trazem conteúdo e engrandecem o nosso programa. Então, muito obrigado. Vamos dar bastante risada aqui, vai ser divertido. Conrado, começa falando um pouco da tua formação. Como é que você começou com produção musical? Tá. Conta um pouquinho da tua história aí. Minha história começou com uma guitarra tonante, né? Rei dos Violões. Rei dos Violões. Rei dos Violões. Tá. E eu me lembro que eu comprei um par de captadores Sounds. Captadores Sounds. Sound. Legal, eu gosto dessas marcas. Essas marcas bem interessantes. Sounds. E basicamente eu torrei a paciência da minha mãe. Eu quero uma guitarra. Naquela época eu já fazia aula de piano, né? Meu pai adorava música erudita, então falou, pô, vamos nessa, né? Vamos ver se a gente tem um Little Beethoven aí na família, né? Então eles me colocaram lá e tal, e eu fui seguindo até os 15. Piano clássico. Piano clássico, reticências entre aspas, né? Porque, eu não sei, o ritmo, o rock, ele sempre me cativou e eu queria sempre ir pro popular, porque eu não aguentava fazer aqueles exercícios do Czerny, né? Era um livro chato pra caramba, eu falava, meu, por favor, professor, me ajuda, né? Senão... Me dá um Jerry Lee Lewis. Me dá alguma coisa mais legal pra tocar. Sim, cara, tipo... E aí foi isso, né? Aí, paralelamente, né? O meu pai tinha um amigo da empresa que emprestou pra mim, na época, alguns discos, né? Vinil, obviamente. E um deles era o Back in Black da AC/DC. Outro era o disco do musical Tommy, né? Que era um disco quádruplo, na verdade. Aquele quádruplo. É legal, tinha aquela bola, né? Bonita isso, na capa, assim, né? Outro disco interessante que ele me emprestou do... Como é que é o nome daquele? O Johnny Winter. Tá. E um disco do Chuck Berry. Tá, legal. E naquela época, já meu pai, ele sempre gostava de música, né? Ele tinha vários discos de música erudita e ele também tinha um sistema de áudio muito legal. Era um receiver Pioneer, um gravador de rolo Telefunken, toca-fita Kai. Era, né? Sim. Era um top. Um parque de diversões para uma criança curiosa. Nossa, né? Sensacional. Isso, e eu sempre gravava minhas fitinhas, né, cara? Ele me ensinou a gravar, tá, usar o receiver e ajustar o receiver para fazer as gravações, tal, etc. E eu sempre fazia minhas fitinhas, tal. E aí eu aproveitei a deixa e falei, legal, tô com um disco interessante, né? Back in Black, um disco todo preto. E simplesmente eu peguei duas fitas, né? De um quarto que ele tinha lá para esse gravador. Eu não sabia que se tinha alguma coisa gravada, simplesmente peguei, coloquei o disco para gravar. Né? Então você gravou em cima da fita do cara, então. Seu tio, tá. Meu pai. Seu pai. Mas sem saber, não, sem saber, se a fita porque estava usada ou não. Eu me lembro que acho que o amigo dele ia vir para levar os discos embora, então, deixa eu gravar pelo menos esse aqui. Tá. Aí eu gravei e tal, aí quando eu deixei o gravador lá, deixei tudo certo lá, já tinha acabado. Quando meu pai volta, ele dá o play, chega em casa para escutar a música, ele dá o play, escuta aquele sino do Hells Bells, eu falei, ih, ferrou. Tipo, eu peguei a fita dele, que ele mais gostava, que não me lembro que estava gravada em cima, mas por baixo, mas foi uma coisa bem chata depois, mas tudo bem. Mas assim, tudo começou aí e o negócio da guitarra, voltando ao assunto da guitarra e dos captadores sound e tal, era o que eu vivia na época, era isso, era tipo, eu lavava o carro do meu avô para ganhar uma graninha, comprei meu kit de captador sound e tal, e eu abri um buraco, um rombo na guitarra e coloquei esse sound. Na época, meu pai, ele tinha uma oficina em casa, e ele fazia todos os concertos em casa, todas as, né, micro-reformas,
reformas de grande porte, etc. E ele basicamente me ensinou a usar um ferro de solda, né? Então as minhas primeiras experiências com ferro de solda foi numa guitarra, trocando os captadores. E ali eu já comecei a ter interesse em abrir as coisas, fechar as coisas, abrir, fechar, esquecer um monte de parafuso fora, aquelas coisas, né, de criança. Sim, sim. Então, isso me despertou um lado mais técnico, né? E essa parte de fazer as gravações começou aí. Aí daí foi, tipo, depois a evolução disso foi para 2 Walkmans, um que gravava e um que não gravava. Eu fazia minhas zoeiras, eu tinha um Polyvox. Esse Walkman tinha um microfone, o Polyvox era um receiver que era da minha tia e tinha uma entrada de microfone, era um TRS fêmea, né? Uma entrada de microfone no receiver. Eu falei, que legal. Colocava a guitarra lá e ficava fazendo a minha brincadeira. Eu me lembro que a saturação que saía daquilo lá parecia aquela saturação dos Beatles da Revolution, sabe? Entendi, não, com Era bem certeza. interessante. Cara, e foi aí, eu fazia minhas experiências gravando com os Walkmans. Até hoje eu tenho essas demos de escuta, eu fico, nossa, uma viagem no tempo, né? E daí foi, cara, quem me inseriu no estúdio de gravação mesmo foi o Attilar Danui. Na época era a banda, ele tinha aquela banda Anjos da Noite, né? Que era com o irmão dele, o Edu. E aí ele me chamou eu trabalhava com ele como road e tal, na mesma época do Iron Anthem, como a gente estava conversando antes. E aí ele me chamou para trabalhar nesse estúdio, que era o estúdio do Luiz Deboni, lá na Indianápolis, estúdio New Studio, né? Que antigamente era o estúdio do RPM, Luiz Scavone, Luiz Deboni, etc. E aí eu comecei ali a fazer os ensaios, eu enrolava cabo, servia o cafezinho que a tia do café preparava, tal, etc. Tal. Era bem interessante. E aí teve uma aquisição nesse estúdio, no Estúdio B, eles compraram uma mesa Maqui 32x8, né? Que na época era o Plus, né? Era o Plus, era na época dos ADATs e tal. Sim. E aí, simplesmente, o outro sócio do estúdio perguntou pra mim, você faz... Como você conserta os cabos do estúdio também, você não quer fazer o patch B, você não quer fazer essa ligação pra gente, instalar essa mesa e tal? Falei, cara, vamos aí, né? Aí eu peguei o manual, devorei o manual e acabei fazendo uma instalação que tá até hoje lá. É muito engraçado isso, né? Depois de 20 anos o negócio está lá ainda. E ele até comenta, pô, não tem nenhum problema. Então, uma instalação com 2 patch Bs, esse console. Agora não usa mais a DAT, né? Agora os Pro Tools e tal. Cara, foi uma aventura enriquecedora para mim aquilo lá. E a partir daquilo lá eu nunca mais parei de ler manuais, etc e tal. Tanto é que eu tive minhas oportunidades em poder gravar foi justamente por estar estudando os equipamentos e estar... Né, essa curiosidade que a gente tem de sempre... Sim. E você pegou toda a evolução, né? Computador... Eu peguei o final da fita analógica, bem o finalzinho mesmo. Sonic Solutions, o Sound Designer 2, Session 8, né? Toda essa época do Quadra, do no Buzz, né? No Buzz. Sim. Né? Cara, e hoje puta, ficou uma coisa assim... Cara, hoje você grava no iPad, né, cara? Sim. Usa uma interface de áudio profissional no iPad, você consegue fazer, é impressionante, cara. É muito louco isso. E hoje você está na SSL. SSL... Você hoje praticamente é o piloto de provas da Bentley do áudio, né? Porra. Como é que você chegou na SSL? Como é que foi essa... Pô, foi uma longa trajetória. Eu vou te falar evolução. que foi uma longa trajetória. Eu vou falar que realmente eu passei por... Posso falar que eu passei por muitas grandes marcas. Aconteceu muita coisa ainda no meio. Eu trabalhava para um estúdio no Belenzinho, né, para o Santiago Ferraz, e a gente fazia as trilhas da novela Louca Paixão. Né? Estúdio Concorde. Eu acho que era o Concorde. Concorde Studios. O Concorde Studios? Sim. Então, não, era M... Já era outro nome. Era outro nome. Eu conheci como Concorde. Concorde, então ele já estava mudando para o outro. Tá. Acho que era MCE, ou M... Tinha as iniciais dele, mas tudo bem. E eu me lembro que uma época, eu tinha gravado o Vander já, no estúdio Macan, da amiga Márcia Casanova, você conhece ela também? Sim, conheço. Que ali também foi muito legal, porque lá era uma Maqui e era um gravador de rolo e ADAT também, era um sistema híbrido, a gente sincava a máquina analógica via SMPTE e tal, com os ADATs, era super divertido também. E eu me lembro que
nesse setup, eu gravei um dia, a Márcia me chamou para gravar o Vander. E paralelamente, o Vander ia gravar um solo de guitarra no disco dela, e paralelamente eu estudava guitarra com o Vander já. Fazia um curso que não era nem o IGT ainda, nem o IGT primeiro, ele era um curso que ele desenvolvia a técnica, né, para nós guitarristas, ele ajudava a desenvolver a técnica e a personalidade. E é o curso que ele dava na casa da mãe dele, era muito legal, era um curso que era o guitarrista e você. Então, era o mestre da guitarra e você. Sim. Cara... E o mestre mesmo, né? E o mestre mesmo. Então, cara era top, né? E foi muito louco isso, porque eu gravei ele e tal, beleza, eu usei esse artifício de editar, porque ele tinha que ir num aniversário, simplesmente o solo dentro da música era o mesmo solo do outro da música, eu falei, pô, Wander, pode ir embora que eu edito aí, vai embora, relaxa. Eu fiz o tape offset, editei o solo dele, beleza. Aí eu dou uma ligada pra ele num desses episódios aí que tava lá no Santiago, falei, e aí, Wander, como é que tá? Tal. Aí o Wander fala assim, pô, legal você ter ligado, eu acho que eu tenho um trabalho pra você. Fala, pô, o que é? Eu acho que vão começar a trabalhar com maquia aqui no Brasil, ou vão continuar o trabalho, que antes era com o Nigro, né, Sérgio Nigro. Sim. O René da Royal, acho que precisava conhecer você e tal, liga lá pra ele. Eu liguei, fiz uma entrevista e entrei na Royal. Aí eu simplesmente saí do estúdio, que eu tava já uns 8 anos no estúdio. Tá? Eu saí porque realmente era muito mais interessante para mim ir para uma distribuidora, uma importadora. Sim. Que era a Royal Music na época. E aí foi ótimo, cara. Foram 10 anos de muito aprendizado, porque nos primeiros 4 anos trabalhamos com maquis e áudio técnico. Nos outros 4, 6 anos entrou Harman. Então eu fui obrigado a aprender muita coisa e a ver várias facetas, né, do áudio, desde commercial audio, installation, essas coisas todas, áudio, desde instalações fixas até, né, shows, home studio, o universo Harman todo o universo Harman e, tipo, todas as facetas do áudio que até então pra mim era só estúdio, né, e ensaio. Então foi bem interessante, cara, foi bem interessante. E ali foi uma coisa que eu desenvolvi muito, foi a parte do suporte técnico, né? Que é a coisa de diagnosticar problema, de você conversar com o consumidor, com o usuário final, né? De você entender a necessidade dele, entender o que ele está fazendo de errado, né? Para orientar ele até por telefone, você entendeu? Para evitar qualquer processo via PROCON, etc. Então eu fico feliz que em 10 anos nenhum processo de PROCON. Nenhum PROCON. Com várias bombas acontecendo. Com certeza. Produtos bomba, né? Com tipo. certeza, com certeza. Nisso aí eu saio da Royal em 2009, isso foi de 99 a 2009. Paralelamente o Wander me convidou para criar o curso de home studio lá no MT. Eu fiquei lá durante esses 10 anos. Até após o falecimento dele, infelizmente. Eu continuei dando aula lá no curso prático de home studio e eu decidi que eu precisava ter vida. Simplesmente porque eu já tinha estúdio em casa, um projeto de estúdio em casa, eu fazia minhas gravações, minhas produções, só que eu não tinha vida, cara, eu não ia pra festa, não ia pra bar, não fazia nada. Eu só saía da importadora, ia gravar, acabava 2, 3 da manhã, dormia e ia pra portadora no dia seguinte. Então era isso minha vida. Então simplesmente eu falei, pô, cara, eu preciso viver. Aí um amigo meu, né, o Ricardo Ramos, ele falou assim, pô, cara, eu já trabalhei uma vez em navio, foi muito legal e tal. Eu falei, quer saber, cara, acho que eu vou embarcar nessa, literalmente. Eu entrei no Google, na internet, e fiquei procurando, né, working on cruise ships e tá. Eu me deparo com um link de um hiring partner. Né? Entro em contato com o cara me faz uma entrevista via Skype e eu acabo entrando nesse universo. Né? 2 meses depois de... Áudio para navio. 2 meses depois eu tô trabalhando no navio Rhapsody of the Seas, da Royal Caribbean International, trabalhando para eles diretamente, como o engenheiro de mixagem do teatro. Ou seja, eu mixava 3 musicais, a orquestra, e os shows de tributos que apareciam. Então, apareciam shows de tributos de Beatles, etc., até mágicos e... Elvis. Não, vasta variedade, né? E eu fiquei nessa e foi muito legal, porque eu fiquei
9 meses nesse contrato e eu conheci, cara, desde Seattle, Alasca, até, Havaí, passando por Bora Bora, Ilhas da Nova Caledônia, foi Nossa, que acabando louco, hein? em Sydney, entendeu? Tá. Então foi realmente um tapa na cara, tipo, acorda, moleque, vai conhecer o mundo, entendeu? Eu acabei fazendo isso. E aí eu retorno, tipo, dia 21 de dezembro, eu retorno de Sydney, né? Depois de Nova Zelândia, ali a gente fez os cruzeiros de Nova Zelândia, Christchurch, etc. E aí eu começo a peregrinação de volta. Chego em casa dia 22 pro dia... Não, chego em casa do dia 23 pro dia 24, acabado, né, cara? Porque eram vários voos, pinga, até chegar no Brasil, em Guarulhos. Mas assim, foi uma experiência muito interessante, porque lá nesse navio eu fazia desde das mixagens até manutenção preventiva, né? Que era manutenção preventiva? Eu tinha que, na época, os amplificadores do navio eram todos Macrotec, e continua sendo desse navio provavelmente, e o sistema do navio ele nunca é desligado. A mesa fica lá 6, 7, 8, 9 meses direto até os navios entrarem em dry dock, que é a doca, né? Doca seca, que eles chamam, onde eles fazem a manutenção. Que aí o navio fica 20 dias fazendo manutenção. Então, eu me lembro que eu fazia a manutenção preventiva, ou seja, na sala de máquinas, né? Na sala de máquinas do teatro, máquinas do teatro, vamos traduzir isso, é onde ficam os racks de amplificadores, né? E eu tinha que trocar os motores desses amplificadores. Os motores das ventoinhas que com o tempo eles travavam e eles superaqueciam. Então a ventoinha parava de respirar, superaquecia, acendia, né, a lâmpada do thermal overload lá e vamos embora, né? E aí os caras, os caras me falam, o que eu faço agora? A gente compra outro? Não, ó. Lá no almoxarifado tem uma caixa de papelão cheia de motores. Sirva-se, os caras me falaram isso. Ah, legal. E aí foi divertido, eu troquei do navio inteiro praticamente nesse contrato, fazia 2 amplificadores por dia. Né? Foi bem divertido, foi bem legal. Sem falar que, cara, a qualidade dos espetáculos das produções desses navios é fantástica. Tá? A infraestrutura, a qualidade de trabalho. Flutuante, assim. Total, é um Broadway flutuante, literalmente. É mesmo? Sim, porque, para você ter ideia, a gente tinha a automação cênica feita pela CAT Systems, né, que é um sistema de automação cênica alemão. E balança o teatro assim ou não? Então, aí que tá. O navio em si, ele balança muito pouco, tá? É muito pouco. Deve ser legal fazer um som, fazer um espetáculo. Cara, então... O teatro mexendo. É interessante, cara. Você dá um sono do caramba, dá vontade de você dormir. É mesmo? Nossa, dá um bode, dá vontade de ir. Você precisa tomar algum café, alguma coisa, vai ficar ligado. Porque o negócio, tipo, parece que você tá sendo embalado, né? Você acaba dormindo, pescando no meio do show. Mas o que era engraçado é justamente isso, cara. A gente teve uma tempestade, isso eu me lembro muito bem, chegando em Sydney, um dia de alto mar antes de chegar em Sydney. E eu me lembro que a gente recebeu o anúncio do capitão. E o capitão falou assim, não, a gente vai passar por uma tempestade, então vamos tomar as precauções que a gente sempre toma em tempestade, que eram o quê? Era travar o piano. Então tinha 2 baby grands no teatro, a gente tinha que travar eles. Então pelo stage staff que eu tinha 4 stage staffs, com 4 holds de palco, né, que me ajudavam lá. Imagina uns Marshall assim, tinha, umas montanhas de Marshall caindo assim. Cara, e assim, a gente fala, não tinha economia nesse negócio, porque eu tinha... O cara me pediu, até falou, eu preciso que você faça o orçamento, né, pro ano que vem, do que você precisa. Eu falei, do que eu preciso, do que eu quero. Aí eu coloquei DPA, coloquei um monte de coisa legal também. E foi aprovado, eles adquiriram lá para os musicais. A gente até deu uma repaginada, melhoramos a qualidade de alguns espetáculos e tal, com essa possibilidade. Mas voltando ao negócio da tempestade, cara. Tempestade foi uma coisa que eu nunca tinha passado algo e dá medo assim? Então, cara, foi uma coisa de filme. Não é que nem turbulência de avião, né? Não, cara, é muito pior, cara. Né? É muito pior. É muitas horas, assim? É muito pior. E era assim, o navio ele estava preparado para ficar até 45 graus, ele tranquilo, né? Ele é construído para isso, esse navio. E ele comentaram no dia seguinte que ele só balançou até 15 graus, 10, 15 graus.
que aconteceu nesses 10, 15 graus? Um dos pianos se soltaram, então ele meio que deslizou o palco, quebrou um monte de acabamento, de parte dos moving lights também, que estavam no chão. Não, quebrou o piano também, que é o Quebrou o pior, né? piano. O shopping do navio, cara, simplesmente caiu tudo. Quebrou um monte de coisa. O navio chegou em Sydney. E o pessoal em pânico lá dentro? Ah, sempre rola um pânico, né? Mas é interessante que no navio a gente tem os treinamentos de crowd management, essas coisas, então é bem interessante, dá pra gente se sair, entre aspas, bem disso aí. Agora, o que me deixou mais impressionado é que chegamos em Sydney. À noite, quando a gente já ia sair de Sydney, já estava tudo arrumado. Então, os caras são Pro mesmo. Pro mesmo. Antes de eu ir pro Transatlântico, antes de eu trabalhar com a Royal Caribbean, eu tinha ido na AES aqui no Brasil. Eu tinha conversado com, na época, o Renato Teixeira e o Alexandre Neves, que eles donos da Music Mall, Sim. lá do Rio de Janeiro. E eles estavam procurando alguém para cuidar de SSL aqui. A Music Mall, né? Que eles distribuem SSLs, que eles queriam um especialista em produtos, um cara para ajudar, né, na parte de vendas técnicas e tal. E aí eu tinha falado com eles, falou, tô indo embarcar e se vocês tiverem alguma proposta para mim, me avisa que quando terminar o contrato, né, eu converso com vocês e a gente continua. A gente começa. E aí acabei indo, fui para esse contrato, voltei, ainda não tinha, né, não tinha a necessidade, eles não setaram o formato ainda, e aí eu fui fazer um outro contrato. Fui fazer um contrato no Oasis of the Seas, que é um navio maior. Esse navio tinha uma mesa de Gico D5, e eu fui contratado para fazer o hairspray, né? Então era um navio bem maior, um navio que realmente tinha, cara, fascinante, porque tinha tipo 28 canais sem fio, que a banda inteira era sem fio, porque ela saía debaixo do palco, tudo automatizado, era fantástico. Então, Bom, no meio do mar é mais fácil fazer, né? não tem... 56 canais sem fio, né? É mais fácil. Mais fácil. Bem mais fácil. Bem mais fácil. Mas eu me lembro que a gente tinha épocas, esse navio nem tanto, mas no Rhapsody, como a gente mudava muito de, né, vários países diferentes e tal, quando a gente chegava próximo a um país, a gente tinha que fazer a varredura e mudar as frequências, né, todo o sistema RF por causa da legislação local. Né? Então foi um aprendizado bem legal, cara. Então eu tive que atuar por vários roles diferentes, assim. Sim. Foi bem interessante. E na SSL foi engraçado, porque eu voltei, eu fiz um mês desse navio em Bahamas, que era um navio grande, né, fantástico, teatro para 3 mil pessoas, o navio era para 6 mil pessoas, pessoas não tripulantes, guests, Tá. 2.400 tripulantes, então 8.400 pessoas num navio, você pode imaginar isso aí. Nossa, que loucura isso, cara. 3 teatros, um aquatítere, um teatro para aqualoco, um teatro de médio porte, que era mais um salão de danças e abria um piso de patinação de gelo, e o outro teatro, que era um teatro até calibrado pela DreamWorks, que era um cinema 3D também. Então, assim, era fantástico esse teatro, que eu me lembro que eu não precisava fazer nada, eu só tinha que comparecer para trabalhar. Eu não precisava mudar nem cenar nem nada, porque tinha o sistema da London, que até eu trabalhei com ele no sistema na Royal, e eles faziam um scheduling de tudo, então, tipo, o sistema inteiro mudava. Ah, agora é a hora do cinema, o pessoal chegava, pegava os óculos com a menina, iam assistir o cinema, o sistema já estava programado para mudar tudo. Automação cênica, preset do surround, etc. Tudo. Até ilumina tudo. Então, tudo automatizado. Fantástico. Fantástico. O sistema muito bem. As instalações são fantásticas, assim. Foi uma coisa que eu sempre me interessei muito. O navio é um caminho de rato, né? Para quem não sabe, para quem está por trás, você é um labirinto de aço. E aí eu tinha que, às vezes, detectar alguma falha de algum cabo, alguma coisa, eu tinha que seguir, né? Então era interessante você aprendia muito, porque você via como o negócio era instalado. E as instalações primorosas, esse negócio fantástico. Legal, agora respondendo a tua pergunta de como eu entrei na SSL, vamos lá. Voltando desse contato do navio, eu trabalhei com o pessoal da Music Mall, eu em São Paulo, eles no Rio, até então que o Max Note, ele volta para a SSL depois de 14 anos. Né? Depois de 14 anos, ele precisa de alguém aqui no Brasil e ele me contrata pela SSL. Então, essa é a minha ligação direto com a SSL. E vamos falar um pouco de tecnologia. Qual que é o maior avanço que você já sentiu até agora nas tecnologias aplicadas à produção musical?
que você acha assim que é o... Suprassumo hoje? É, Eu vou resumir para você. Eu sei que existem outros sistemas, outras coisas por aí, mas hoje você tem um estúdio, um MacBook Pro, uma interface de boa qualidade, um software de boa qualidade, qualquer um deles que seja, Pro Tools, Logic, não é do que seja, você tem um estúdio. Entre aspas, né? Porque eu estou ignorando a parte da acústica, a parte do Sim. atendimento pessoal, Sim. o outro lado, não adianta você ter estúdio e tal. Mas uma coisa muito bom você ter tocado nisso, né? Tecnologia, para mim, eu acho que é justamente esse é o ponto. Você ter tudo dentro de um computador que hoje você tem como soar bem. muito bom. Infelizmente o programa está terminando. Isso aqui daria uma semana de programas, tem muita informação legal. Essa questão do áudio no navio, achei fantástico. As festas são legais também, tá? Imagino. Antes da gente começar, antes da gente terminar, fala pra gente o que tá rolando no teu playlist. Dá umas dicas Cara, de meu artistas playlist, legais. assim, é engraçado você falar isso, porque eu não escuto artistas, eu escuto produtores, tá? Ah, interessante. Então, assim, eu escuto muita coisa feita pelo Kevin Shirley, o The Caveman, né? Desde Joe Bonamassa até as remixagens do Led Zeppelin, Journey, Iron Maiden, essas coisas fantásticas que ele faz. Até tive a oportunidade de aprender com ele bastante coisa. Quincy Jones, para mim, é é o rei, mestre, né? é o rei, tá? Aqui no Brasil eu admiro muito, uma coisa muito importante, assim, eu admiro muito o Mazola. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de instalação, de mudar o estúdio dele lá na Barra, né? Então foi um desafio muito legal e é uma pessoa, cara, sem palavras. Um abraço, Mazola. E um cara que eu admiro muito, cara, justamente aqui no Brasil, é o Rick Bonadio. Porque além dele ter um ouvido de ouro, né, o pessoal ignora o lado do business também, né, cara? Então, assim, não adianta só você ser um excelente Ele tem uma produtor. frase meio polêmica, ele, né? Que música boa é música que vende, né? Mas ele tá certo, Mas cara. né? Para de pensar do business, tá certo. Ele tá né? certo, porque... Mas essa frase é bem polêmica, né? O pessoal do ramo da música meio que, né? Eu fico muito feliz ele como nosso, eu vou falar entre aspas, parceiro, porque ele é um cara que sempre acreditou em SSL. A SSL está acompanhando ele desde antes do Mamonas, né? Ele sempre gostou de SSL e tal. E hoje ele tem um Midas, né, junto lá com uma equipe fantástica, né, com o Renato Patriarca, com o Pedro, todo o time do Midas ali, não só o time de produtores, de engenheiros de gravação, mas toda aquela parte, né, que o pessoal ignora, a parte do marketing, a parte do selo, né, de tudo, né, que faz a coisa rolar, sim, entendeu? São pessoas que estão aí e o estúdio está rodando e não para de rodar aí. E eu posso falar que tem 3 consoles SSL lá. Muito bom. Lá é o showroom. Obrigado, então. Rick. Muito bom, querido. Bom, Valeu, queria te cara. agradecer. Felizmente Obrigado aí. tem pouco tempo aqui no programa. Muito obrigado aí por nos Obrigado, um abraço prestigiar. para vocês aí, toda a equipe aí Apareça do sempre dealer aí, né? Entendeu? Obrigado, SSL, Max, todo mundo, todos os nossos parceiros aí. Obrigado, dealer. Valeu, bom. aí. Obrigado, cara. Muito bom. É sempre legal estar dividindo com vocês. Ó. Muito bom. Volta mais vezes no programa. Vamos aí. Com certeza. Fechado. Ano que vem tem mais. Fácil. Podcast agora, hein? Legal ele no o podcast. Vai ser... Vai arrebentar.